vocês abrissem as suas Bíblias, fazer uma reflexão para esse momento de ceia e de Páscoa ao mesmo tempo. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 15. Esse texto, ele fala no momento em que os israelitas, os judeus, estavam ainda cativos no Egito. E estava havendo momentos de praga, estava ali vivendo as últimas pragas que Deus estava para derramar sobre o Egito, para punir o povo do Egito. E Deus mandou que o povo ficasse em casa e tomasse algumas providências. Haveria ter que fazer algumas coisas, porque ali iria acontecer a primeira Páscoa. A primeira Páscoa do povo de Israel aconteceu no Egito, e em um momento em que eles estavam cativos, no momento que eles estavam sob opressão inimiga, Eles não estavam vivendo um momento de liberdade, eles estavam vivendo um momento de prisão. Mas esse texto nos mostra que a prisão externa não pode atrapalhar o cristão de ter uma vida de relacionamento com Deus. A prisão interna é a pior prisão que existe, queridos. A prisão interior. Por isso que Jesus ele veio como libertador. Ele veio como cordeiro, como nós acabamos de cantar, que tira os pecados do mundo. O Filho de Deus que tira os pecados do mundo. Porque o pecado, ele aprisiona a vida da pessoa, deixa a pessoa infeliz, deixa a pessoa amargurada, deixa a pessoa triste, deixa a pessoa viver uma vida terrível, de angústia, de sofrimento, de morte, E aqui Deus, ele pega o seu povo, está punindo o povo do Egito, mas o povo de Deus estava sendo guardado. Ainda que eles estavam presos exteriormente, estavam como escravos, mas o interior deles estava cheio de alegria, cheio de vida. Amém? E por isso eu quero trazer como tema, nesta noite, que nós precisamos tirar o fermento, tirai o fermento da vossa vida. O tema da mensagem de hoje é: tirai o fermento de vossa vida. E Êxodo 12 começa a falar sobre isso, a partir do versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Amém? Então, aqui Deus dá uma instrução. O fermento, irmãos, não era uma coisa que o povo não podia comer, mas naquele momento específico, o fermento fazia parte da rotina natural da culinária judaica. Mas naquele momento específico, Deus falou para que fosse retirado o fermento dos pães, o fermento dos bolos. Não podia comer nada levedado nem fermentado. A palavra no original, fermento e levedura, tem a mesma tradução.
e significa algo que potencializa, algo que faz crescer, algo, no caso do fermento físico, era algo que colocava na massa e a massa crescia, né? Ela potencializava o alimento. Então, no caso aqui, Deus está fazendo algo simbólico sobre o povo, dizendo para o povo: tire todo o fermento de suas casas, não fique com fermento em lar algum, não coma nada fermentado, porque o fermento tem um sentido figurado. O fermento, ele representa espiritualmente o pecado. O fermento, ele representa a raiz de amargura, aquilo que está escondido. Você já viu aquelas pessoas que são muito sensíveis, pessoas muito sistemáticas, qualquer coisa que mexeu com o interior desabrocha um ser, cresce uma pessoa que ela nem mesmo perde o controle. É assim o fermento. O fermento, quando é demais numa massa, ela cresce acima do normal, não é verdade? Então o fermento, todos nós, irmãos, temos que lutar para tirar o fermento da ira, o fermento da mágoa, o fermento da falta de fé, tudo, né, que nos leva a potencializar o pecado. Nós precisamos tirar. Isso é chamado de fermento, né? E o homem não pode tirar o fermento sozinho. Por isso que nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, porque a palavra de Deus diz que Jesus, através da sua vida, através dos seus ensinamentos, nós somos libertos. Se aceitarmos os ensinamentos de Jesus, nós somos libertos. Por isso que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que ele diz que conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa verdade não é apenas uma verdade teórica, não, é uma verdade que precisa ser vivida, é uma verdade que precisava ser praticada. É uma verdade que acontece através, por isso que o incentivo da vida devocional. Quanto mais eu cultivo Jesus na minha vida pessoal, porque a salvação, irmão, é individual. Cada um precisa cultivar Jesus. Quanto mais a gente cultiva de Jesus, quanto mais Jesus encarna em nós, mais libertos nós somos, mais fortalecidos para vencer o pecado, mais entendidos, não só no intelecto, mas espiritualmente fortalecidos para entender o quanto nós somos fracos e aonde identificar onde estão os fermentos, aonde minha área pode desabrochar um ser que não pertence ao Senhor, né? A gente tirar esse fermento. Então, se minha fraqueza na área da prostituição, eu preciso matar. Se a minha fraqueza na área da desobediência, eu preciso matar. Eu preciso ver aonde a minha vida está com esse fermento para que possa ser retirado. E nós precisamos reconhecer Jesus como Salvador, não é? Então ali o povo durante 7 dias não poderia comer nada. É propósito, irmãos. Qualquer propósito que a gente faz, o povo tinha que seguir. Olha só, obediência não é seguir aquilo que a gente quer, é seguir aquilo que Deus quer. Deus ordenou e a gente tem que seguir passo a passo. Talvez você diga assim no seu coração: isso não precisa fazer, não precisa ser desse jeito. Obediência não é só nas coisas grandes, as coisas simples nós precisamos obedecer, né? João Batista, quando começou anunciando a palavra do Senhor, João capítulo 1, versículo 36, nós precisamos reconhecer quem é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista não tinha nunca visto Jesus, mas quando Jesus estava passando, ele só conhecia de ouvir falar. Ele diz assim em João 1,36: e vendo passar, Jesus diz, vendo Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Aleluia! Jesus está aqui nesta noite, está do seu lado para tirar o fermento que te leva a pecar, para te tirar aquilo, te levar a reconhecer seus erros, suas fraquezas, seu pecado. Por isso que muita gente, irmãos, não consegue perdoar. Por quê? Porque não nasceu, porque Jesus não foi encarnado. Porque o Espírito Santo, aquilo que está mais forte dentro de você é o que vai te dominar, o que vai te aprisionar. Se Jesus é maior, e Jesus é perdão, Jesus é amor, Jesus é compaixão, eu vou revelar isso. Então nós precisamos saber o que mais está levado, porque uma característica principal do fermento é o orgulho, o que muitas vezes nos leva a não fazer uma atitude que conhecemos,
Você sabe que deve perdoar. E por que eu não perdoo? Por que eu fico muito tempo magoado? Por que eu qualquer coisa eu me ofendo? Qualquer coisa eu fico irado? Qualquer coisa eu saio de si? Por quê? Por causa do orgulho. O fermento é como orgulho que ativa e a gente faz perder os sentidos. Mas Jesus é aquele que nos dá domínio próprio. O Espírito Santo é aquele que gera domínio próprio na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que nos faz gerar frutos que é do seu Espírito. As características de Deus começam a fluir em nós. Se Jesus é manso, nós somos mansos. Jesus uma vez falou isso, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se nós temos, como que nós vamos aprender? Andando, tendo o espírito de discípulo, obedecendo, sempre disposto a ouvir. Ninguém aprende, irmão. Esse negócio de eu aprendi sozinho é mentira. A gente só aprende a ser santo com o Espírito Santo. A gente só aprende a ser santo olhando para aquele que é santo. Sede santos assim como eu sou santo, diz o Senhor. Amém? E Paulo, ele entendia muito bem que a lei era a sombra daquilo que estava por vir. E lá ele faz um ensinamento com base em Êxodo, capítulo que a gente acabou de ler, em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo, ele faz um ensinamento sobre a Páscoa, ele faz uma reflexão, porque a gente acabou de ler que a Páscoa seria estabelecida naquele dia, mas seria um estatuto perpétuo, iria passar para gerações. O cristão genuíno, ele tem que celebrar o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, porque hoje, o domingo de Páscoa é exatamente isso. Há 3 dias atrás, Jesus estava morto, foi enterrado, né? Mas no terceiro dia ele ressuscitou, renovou a esperança, renovou a vida. Aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos, aqueles que estavam aprisionados em Cristo, quando ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro, nos deu a chave da vida. Amém? E o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 7, ele começa ensinando: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha o que eu acabei de falar, o simbolismo do fermento. E Paulo está aqui trazendo agora, não a sombra, mas trazendo o entendimento da mente do povo, que é o fermento velho. Não pode viver na mesma natureza. Não tem como eu viver e dizer que sou de Cristo praticando obras velhas. O pecado nunca saiu de mim. Eu era nervosa no mundo, estou no Senhor, continuo nervosa, continuo quebrando pau, continuo nervoso, continuo querendo matar os outros, continuo roubando os outros, continuo defraudando os outros. Isso não é fermento velho. Malícia. E ele continua dizendo no versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque tenho que julgar também os que estão de fora. Não julgais vós que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós o iníquo. O que Deus está querendo dizer? Então, pastor, para mim ser santo tem que sair desse mundo. Não. O Espírito Santo, o que ele está dizendo? Eu vou ter que parar de andar no mundo? Não. Eu tenho que parar de me associar com o mundo. Uma coisa é você estar no mundo, uma coisa é José no Egito, foi levado para o Egito, mas não se associou à idolatria do Egito. Tem gente que fala que o ambiente impede ele de chegar até Deus. Mentira! José foi levado para o Egito, mas ele não se prostrou de uma vez diante dos deuses, não se associou. Maltrataram, pintaram com ele, mas ele não se associou, né? Abraão foi morar no Egito, o povo de Israel foi para o Egito, Daniel foi levado pela Babilônia,
Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado, né? Misael, Ananias e Azarias, foi levado cativo para a Babilônia, mas não se prostraram. Nem o decreto de fornalha fez eles se prostrarem, eles não se dobraram diante do medo, né? Nem os leões, a ameaça dos leões fez com que Daniel se dobrasse aos decretos do rei. Vocês entendem isso, queridos? Não é o ambiente que nos impede de chegar até Deus, é aquilo que está dentro de nós. Os vossos pecados, diz o Senhor, fazem separação entre mim e ti. Se tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus, são os nossos pecados. A gente fala, é o marido, é a esposa, é o filho, é o trabalho. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Será angústia, tribulação, será o coronavírus? Não, ninguém pode, só você mesmo pode se separar através do pecado, do seu orgulho. Isso te separa. Quantos creem na palavra do Senhor? Amém. Irmãos, eu fico imaginando aqueles que estavam debaixo da obediência em Cristo, as pragas acontecendo lá no Egito, e quando o povo estava lá celebrando o cordeiro, comendo pão, se purificando naquele período de quarentena egípcia, havia passado a última praga, que foi a morte. O anjo da morte passou. O anjo da morte pode estar passando pelo mundo hoje, muitas vidas estão sendo tragadas, mas aqueles que estão em obediência à palavra de Deus, o que tem acontecido? Irmãos, olha que coisa tremenda. O povo de Israel estava cativo, estava em quarentena, preso em suas casas, mas dentro do lar de cada israelita havia o que? Paz, havia alegria, havia presença de Deus, havia cobertura do sangue do cordeiro, ainda que simbolicamente os umbrais da porta, mas do lado de fora estava cheio de morte, estava ira, rancor, mágoa, espírito de vingança. Quantos estão entendendo isso? Vocês entendem? Que não é um ambiente. Eles estavam presos, cativos, mas estavam desfrutando de uma vida alegre. Eles tinham simplicidade. Não tinha o que o povo do Egito, amados, a terra do Egito naquela época é uma das 7 maravilhas do mundo. Eles eram escravos, eles não tinham a beleza que os egípcios tinham, eles não tinham os alimentos, as coisas boas, os manjares que os egípcios tinham, mas dentro da casa deles tinham paz, dentro da casa deles tinha alegria, dentro da casa deles havia justiça, dentro da casa deles a morte não passou. Por quê? Porque aquele que se cobre com o sangue do cordeiro, aquele que guarda a palavra de Deus e anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, o Senhor nos guarda. Eis que cedo vem, diz o Senhor, Maranata, a hora vem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então o negócio está feio lá fora. O negócio está feio. Mas nós precisamos entender que o tempo é igual. Nós não somos desse mundo. Nós temos que viver uma vida representando. Esse é o tempo da igreja, representar a luz. Estamos presos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos presos nesse corpo, mas não pertencemos a esse corpo. Precisamos viver a palavra, irmãos. Não viver para os nossos desejos, nossas vontades, naquilo que a gente acha. Nós precisamos se entregar, ter uma postura de aceitação à palavra de Deus, e aí o milagre acontece. Aleluia. Vamos nos quebrantar. Se você está indo, você que vai estar daqui a pouco na sua casa, você que está nesse momento recebendo essa palavra, vamos nos quebrantar. Vamos orar e tirar esse fermento. É tempo. Tem muita gente associada com o mundo, muita gente. Irmãos, é tempo de a gente viver como a igreja que Deus criou, os santos. Se quebrante agora no seu lugar, não impeça que seu orgulho, não impeça que esse fermento, tire o fermento da sua casa, se banhe no sangue do cordeiro. Faça a obra que Deus te chamou para fazer. Não faça por você não, porque o reino de Deus não se move através da sua vida, se move por você e através do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos quebrantar nesse momento, vamos adorar o Senhor, vamos comer do pão, vamos beber do vinho, mas de maneira santa, recebendo o Senhor como o único e eterno Salvador de nossas vidas e guardando Ele, para que Ele possa ser revelado aos outros. Amém? Se quebranta onde você está agora, confesse os seus pecados,
Se você precisa falar com alguém, fala com a sua família, fala com alguém que está do seu lado. Confesse os seus pecados nesse momento. Se você tem algo que precisa ser confessado, confesse. E Deus vai te levar a ter uma vida frutífera. Você vai frutificar no nome do Senhor. Aleluia. Nos leva a ser um nível de quebrantamento. Eu quero ser quebrantado. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser liberto. Meu orgulho me tirou do jardim. Permita o Espírito Santo gerar esse jardim dentro de você.